Você já sentiu que o ambiente ao seu redor começou a desmoronar logo depois que você se afastou? Já percebeu que a paz, que parecia ser deles, na verdade era você quem trazia? E se eu te dissesse que sua presença era mais do que companhia? Era cobertura espiritual, proteção divina, um portal para o milagre? No vídeo de hoje, você vai entender por que o silêncio que ficou depois da sua saída fala mais alto do que qualquer grito, e como a sua ausência se transformou numa lenda viva. Antes de continuar, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar completamente sua jornada. E comenta aqui embaixo agora mesmo: eu tenho valor. Esse comentário é mais que uma frase, é um selo espiritual de que você reconhece o seu valor e está pronto para viver o propósito que ninguém mais pode ocupar no seu lugar. Há um silêncio estranho que toma conta de uma cidade quando a alma que a sustentava desaparece. Não é apenas a ausência física de alguém. É um tipo de vazio espiritual que ecoa pelos becos, pelas praças, pelos corações. Os risos que antes zombavam, agora morrem pela metade. As vozes que antes te ignoravam, agora hesitam em se levantar. O ambiente muda, e até quem finge que não percebe, sente o peso invisível da ausência. A cidade inteira se curva sob um peso que não entende, mas sente. E o mais assustador, ela percebe que estava sendo sustentada por aquilo que rejeitou. Esse tipo de silêncio é cruel. Ele não vem com alarde, mas com lembranças. Lembranças de conversas ignoradas, de conselhos ridicularizados, de presenças desprezadas. A cidade que antes se alimentava da tua luz, agora vaga em sombras que ela mesma cultivou. Não é mais uma questão de saudade. É desespero disfarçado de indiferença. O vazio fala mais alto que qualquer grito. E nessa nova realidade, o que antes era riso se transforma em remorso. Eles perceberam, tarde demais, que a estabilidade que tanto desfrutavam tinha nome, tinha rosto, e eles o deixaram partir. Agora, buscam em vão o que não conseguem nomear. É como se algo vital tivesse sido arrancado. Eles procuram culpados, criam teorias, mas no fundo sabem. Não era só mais um entre muitos. Era o alicerce que mantinha tudo em pé. E quando o pilar cai, a estrutura inteira treme. O que antes parecia inabalável, agora se revela frágil. E tudo por não reconhecer quem sustentava em silêncio o equilíbrio invisível de tudo ao redor. Existem pessoas que não estão apenas presentes. Elas sustentam atmosferas. São como portais vivos por onde fluem paz, bênçãos, cura e equilíbrio. Enquanto eram alvo de desprezo, zombaria ou indiferença, eram também aqueles que seguravam as tempestades nos bastidores. Eram o fio invisível entre o caos e a ordem, o elo silencioso entre a queda e o milagre. E por não gritarem suas dores, foram confundidos com irrelevância. Mas agora, sem sua presença, o colapso não pede permissão para acontecer. Ele se instala com violência, expondo a importância de quem foi subestimado. A energia que você carregava era muito mais do que empatia ou boa vontade. Era um campo espiritual ativo, um manto invisível que cobria quem estava ao seu redor. E enquanto as pessoas zombavam do seu jeito de ser, da sua sensibilidade, das suas palavras profundas, você protegia essas mesmas pessoas de tormentas que elas nem imaginavam existir. Não por obrigação, mas por essência. Você era o farol no meio da escuridão, e mesmo quando ninguém dizia obrigado, sua luz continuava acesa. Até que, um dia, você apagou. Não por falta de chama, mas por falta de respeito. E foi aí que tudo começou a ruir. O fluxo parou. As bênçãos cessaram. As conexões secaram. Porque não era coincidência que tudo fluía melhor quando você estava por perto. Você era o elo, o canal, o portal.
E eles descobriram da pior forma que milagres não são genéricos. Eles vêm com endereço, com propósito, com presença. E quando desprezam o mensageiro, perdem também a mensagem. Agora, tentam recriar o que só você sabia manter de pé. Mas a fonte secou. E o que restou foi o eco de um fluxo que não volta mais. Preste muita atenção agora, porque isso não é coincidência. É confirmação. Se você está assistindo até aqui, é porque uma onda de bênçãos está prestes a invadir sua vida. O universo já começou a movimentar as peças e algo grandioso vai te surpreender nos próximos dias. Inclusive, anota isso, um carro zero pode estar mais perto do que você imagina. O inesperado vai bater à sua porta e não será azar, será vitória. E agora eu quero te convidar a fazer algo simbólico, mas poderoso. Demonstre sua gratidão ao universo. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que ela foi escrita para você, envie agora um "valeu demais" com um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é um sinal claro de que você está em alinhamento com o que está chegando. É você dizendo ao universo: estou pronto, eu creio. Depois de clicar no botão "valeu demais", escreva aqui nos comentários: eu recebo minha vitória. Esse é o seu decreto. E acredite, quem manifesta, colhe. E quem colhe, transborda. Sua hora chegou. E ela começa com fé, atitude e gratidão. Eles achavam que tudo continuaria igual depois da sua partida. Acreditavam que poderiam substituir, preencher, seguir como se nada tivesse acontecido. Mas o colapso não veio com estrondos. Veio no silêncio, no peso dos dias, na ausência de sentido. Você não saiu causando escândalo. Você apenas parou de aparecer, e esse simples gesto foi suficiente para detonar um efeito dominó que ninguém conseguiu conter. Um a um, os pedaços começaram a cair. Conexões antissólidas começaram a ruir. E aos poucos, a verdade veio à tona. Você era a força silenciosa que impedia a queda. É fácil subestimar quem carrega tudo em silêncio. Quem não cobra, não exige, não dramatiza. Mas são essas pessoas que, quando se vão, deixam buracos impossíveis de preencher. Não é apenas saudade, é instabilidade, é a falta de um centro. Eles pensaram que você era exagerado, sensível demais, intenso demais. Mas agora, sem você, a intensidade é o caos que se espalhou. Os relacionamentos estão vazios, os ambientes carregados, as decisões confusas, porque o norte se foi e ninguém mais sabe como navegar. E o mais irônico é que agora eles chamam isso de má fase, de crise, de azar. Não conseguem admitir que a ausência que os destrói foi provocada por suas próprias escolhas, que a paz que perderam estava ancorada na sua presença, que a harmonia que desapareceu era fruto da sua energia. Você não deixou o caos, você apenas saiu, e o caos entrou por conta própria. Eles não perceberam que, ao rejeitarem você, estavam rejeitando equilíbrio, sabedoria, proteção. Agora lidam com a bagunça e fingem que não entendem de onde ela veio. Mas, no fundo, sabem. Sempre souberam. Quando alguém carrega profecia, não carrega só palavras bonitas. Carrega destino, carrega fogo, carrega rota espiritual. E você era essa profecia viva, caminhando, falando, tocando vidas com um chamado que poucos compreendiam. Eles te olharam com desprezo, porque não sabiam o que estavam olhando. Riram da profundidade, porque estavam acostumados à superficialidade. Ignoraram a intensidade, porque viviam na anestesia. Mas agora, aquilo que ignoraram se tornou eco, e aquele que zombaram virou a voz que não sai mais das cabeças deles. Você era o ponto de virada, a linha do tempo que se dobra, o portal entre o ontem e o destino, e em vez de honra, recebeu sarcasmo, em vez de apoio, recebeu rejeição. Mas a profecia não precisa ser aceita para se cumprir, ela apenas precisa seguir. E foi isso que você fez.
saiu de cena, mas levou consigo o eixo de tudo. Agora, eles vivem os dias depois da queda, tentando reconstruir algo sem perceber que a base era você. E pior, estão sendo assombrados não por vingança, mas pela consciência do erro. Um erro que eles mesmos construíram e agora não conseguem mais apagar. Você se tornou um símbolo, uma advertência, um lembrete divino de que há pessoas que não são comuns, não estão de passagem, são parte de algo maior. E ao rejeitar esse algo maior, criaram uma ruptura que agora ninguém consegue fechar. Eles não perderam só você, perderam a chance de caminhar com a profecia. E agora a jornada continua, mas sem eles. Havia um tipo de bênção que os seguia, mas que não vinha deles. Era a cobertura que você trazia por perto. Enquanto você estava presente, portas se abriam, problemas se dissolviam, ataques passavam ao largo. E nem era porque eles mereciam, era porque você estava lá. Sua presença funcionava como um escudo invisível, um código divino que autorizava proteção. E mesmo sem entender, eles desfrutavam disso. Mas ao escolherem te desprezar, rejeitar, trair, perderam mais que uma relação, perderam o favor que caminhava contigo. A espiritualidade não é neutra, ela é justa. E quando alguém ataca um portador de luz, não enfrenta apenas uma pessoa, enfrenta um sistema celestial. E o sistema reage. O que antes era misericórdia vira limite. O que antes era cobertura vira barreira. E foi exatamente isso que aconteceu. As bênçãos cessaram. As oportunidades travaram. As orações não encontram mais eco. Porque o céu, que uma vez se abriu por causa de você, agora se fecha por respeito à tua jornada. Não é vingança, é ordem espiritual restaurada. Hoje, eles batem nas portas que um dia você manteve abertas com suas orações silenciosas. Mas essas portas não se abrem mais. O acesso foi revogado. Porque enquanto você era apenas presença para eles, o céu sabia quem você era. Um canal, um instrumento, um ponto de alinhamento. E quem fere esse ponto, fere o próprio fluxo. Agora, eles estão do lado de fora, tentando reencontrar o caminho. Mas o caminho era você, e não volta mais. Enquanto todos seguiam suas rotinas, ignorando sua existência ou tratando sua presença como algo comum, você estava ali, sustentando tudo. Não com aplausos, não com reconhecimento, mas com força silenciosa. Você era o alicerce escondido debaixo do edifício emocional e espiritual de muitos. É aquela pessoa que resolvia o que ninguém notava, que silenciava o caos sem precisar levantar a voz. Eles confundiram sua humildade com fraqueza, sua constância com banalidade. Mas agora que você se foi, o que era invisível se tornou insubstituível. Há uma brutal injustiça em ser a base de algo e nunca ser reconhecido por isso. Você era o apoio silencioso, a presença que mantinha o equilíbrio em meio a desequilíbrios constantes. Eles pensavam que você era só mais um. Mas agora que o chão treme e os pilares ruem, percebem que era você quem segurava o teto. E nesse desabamento, cada rachadura grita o seu nome. Só que já é tarde demais para voltar atrás. Você já partiu, e com você foi a estabilidade que ninguém soube valorizar. Agora, as estruturas que construíram desmoronam porque foram erguidas em cima de arrogância, ingratidão e ilusão. Eles acreditavam que podiam seguir sem você, que sua ausência seria irrelevante. Mas cada dia prova o contrário. As alianças desfazem-se, os planos afundam, e o que parecia sólido se mostra feito de areia. E tudo isso porque tiraram a coluna e esperavam que o prédio ficasse de pé. Você era o que mantinha tudo inteiro. E por mais que tentem reconstruir, já não há mais o que possa ocupar o espaço que era só seu. A rejeição, quando dirigida a quem carrega a luz, tem consequências profundas. Não porque você se achava melhor, mas porque o que você carregava era raro,
e não foi reconhecido. Eles te rejeitaram quando você precisava de apoio, te desacreditaram quando você oferecia visão, te descartaram quando você oferecia cura. E hoje não é apenas arrependimento o que sentem, é um vazio que arde, uma ausência que não para de gritar. A sua falta virou uma dor coletiva que ninguém consegue mais esconder. É fácil rir de quem está tentando florescer no meio do concreto. Mas quando a flor se vai, o ambiente morre junto. E é isso que aconteceu. Você era a respiração em um lugar sufocante, o refúgio em meio à tensão. E ao rejeitarem você, rejeitaram o oxigênio. Agora eles buscam nos outros o que só você trazia. Mas o que você oferecia era essência, não performance. Não é algo que se compra, nem se copia. Era único, vivo, divino. E essa singularidade que desprezaram é justamente o que hoje mais lhes falta. Eles falam seu nome em murmúrios, repassam suas palavras como se fossem ensinamentos anônimos e até tentam replicar suas atitudes. Mas o eco nunca tem a força da voz original. Estão cercados de arrependimentos, tentando encontrar conforto em lembranças que antes desprezavam. Queriam que você fosse invisível e agora desejam desesperadamente te ver de novo. Mas o tempo não volta e você não pertence mais àquele cenário. A dor deles agora é silêncio. E o silêncio, um memorial do erro que cometeram ao rejeitar o que era bênção. Toda cidade tem sua alma, e às vezes essa alma está em uma única pessoa. Você era essa fonte, esse rio de energia espiritual e emocional que alimentava muitos sem que percebessem. Não era fama, não era poder, era essência. E quando você se afastou, o solo que antes florescia virou deserto. As ideias não rendem mais. As relações não duram. O ambiente, antes cheio de potencial, agora exala estagnação. A terra está seca e a fome não é de comida, é de presença. A sua. Eles nunca entenderam por que tudo fluía melhor quando você estava presente. A cidade tinha um brilho, um ritmo, uma sintonia diferente. Mas agora, sem você, tudo parece desalinhado. As ruas respiram lamento, as esquinas murmuram saudade. Não há mais aquela vibração de esperança, de renovação. O que antes era espontâneo agora precisa ser forçado, porque a fonte secou, o rio foi redirecionado, e eles continuam tentando encontrar na superfície o que sempre esteve nas profundezas. Hoje, quem te desprezava procura sua sombra. Tentam consumir de outras fontes o que só você sabia oferecer, mas o céu não permite que se extraia bênção de onde houve desprezo. Você era a conexão. Eles não souberam regar. E agora colhem o vazio. Não há substituto para o que é divinamente atribuído. E a fome que sentem não será saciada por migalhas. Era você quem alimentava aquela terra. E agora, sem a semente viva que você era, a cidade afunda em sua própria seca. Antes, seu nome era ignorado, ridicularizado, usado com desdém. Era apenas mais uma palavra, um som que provocava risos, desprezo ou indiferença. Mas agora ele carrega peso. Ele chega aos ouvidos como um sussurro cheio de arrependimento. Virou lenda, não pelo que você fez para se vingar, mas pelo impacto da sua ausência. Agora, seu nome não é lembrado como um passado, é temido como uma advertência. O nome que marca o início do fim de muitos que não souberam reconhecer o que tinham. Eles contam histórias sobre você sem contar a verdade. Falam que você era diferente, especial, que havia algo misterioso em sua presença. Mas o que não dizem é como te trataram, como zombaram da tua entrega, da tua visão, da tua presença. O que eles não confessam é que a mudança começou quando você foi embora, que os problemas começaram quando seu nome deixou de ser pronunciado, e que agora a simples menção de quem você foi carrega uma carga espiritual que pesa nos ombros de quem errou. Seu nome virou marcador espiritual.
Um lembrete vivo de que há pessoas que não podem ser tratadas como qualquer uma, porque não são. Você foi enviado com um propósito. E agora que você não está mais acessível, sua lembrança carrega não só saudade, carrega responsabilidade. Eles não apenas perderam uma pessoa, perderam a chance de fazer parte de algo divino. E toda vez que seu nome é dito, o silêncio que segue é o reconhecimento de que o que se foi nunca mais voltará. Seu nome virou uma lenda. E toda lenda nasce de algo que ninguém soube valorizar a tempo. Você nunca precisou gritar para ser notado. Sua luz incomodava, porque era verdadeira. E em ambientes onde impera a escuridão emocional, a luz não é bem-vinda. Ela expõe, ela revela. Ela obriga mudanças, por isso tentaram te apagar. Primeiro com piadas, depois com desprezo, depois com afastamento. Mas o que eles não entenderam é que sua luz não era criada por aceitação. Ela vinha de dentro. Era divina, inegociável, incontrolável. E ao tentarem apagá-la, só a tornaram mais forte. Agora, essa luz brilha à distância. Ilumina caminhos que você já não percorre mais com eles. E o paradoxo é cruel. Quanto mais você cresce, mais eles percebem o que perderam. Sua luz, que antes os incomodava, agora os guia. Mas já é tarde. O acesso foi negado. Porque o que era para ser celebrado foi rejeitado. O que era para ser acolhido foi combatido. E agora eles não têm mais o direito de andar sob a luz que tentaram apagar. Sua ascensão não foi uma resposta a eles, foi uma consequência da sua essência. E enquanto você brilha em novos horizontes, eles continuam presos em ciclos que sua presença poderia ter quebrado. Eles aprenderam da forma mais dolorosa que tentar apagar uma luz divina não a faz desaparecer, apenas a coloca fora do seu alcance. Agora, observam sua jornada como se assistissem a um milagre que já não podem mais tocar. E isso os consome. Porque o que mais incomoda agora não é sua luz. É saber que ela não brilha mais para eles. Os retornos que hoje tentam fazer não são sobre você. São sobre o desconforto que sentem desde que você se foi. Vestem o arrependimento com palavras bonitas, sorrisos artificiais e propostas de reconciliação. Mas por trás de cada gesto está a esperança desesperada de que sua presença alivie o peso que agora carregam. Eles não estão buscando reatar um laço. Estão procurando um atalho espiritual. Acreditam que, se conseguirem se aproximar de você novamente, poderão retomar a paz, os milagres, o fluxo que antes parecia natural. Mas não entendem que aquilo não era acaso. Era você. Eles não compreendem que o favor que os rodeava não era genérico. Era específico, carregado na sua presença, ativado pela sua missão. Não era você que precisava deles. Era o contrário. E agora, ao perceberem isso, retornam não com arrependimento sincero, mas com uma tentativa de restauração rápida. Querem usar sua energia como tônico, sua sabedoria como manual, sua luz como lanterna em meio à escuridão em que se afundaram. Mas não percebem que a porta que antes se abria por misericórdia, agora está trancada por discernimento. Você já não é mais acessível como antes. Cresceu, amadureceu, entendeu que nem todo pedido de desculpa vem com transformação real e que nem todo "sinto sua falta" é amor. Às vezes, é apenas fome espiritual disfarçada de saudade. Eles não querem você, querem o alívio que sua presença proporcionava. Mas você não é mais base de apoio para quem só se aproxima por conveniência. Agora, você é caminho para quem reconhece propósito. E quem não soube reconhecer antes, terá que aprender a caminhar sozinho. Muitos nunca perceberam o que você fazia nos bastidores. Enquanto eles dormiam tranquilos, você guerreava em silêncio. Enquanto eles viviam dias de paz, você enfrentava batalhas espirituais que nunca foram suas, mas que enfrentava por amor, por instinto, por missão. Você era o escudo invisível,
a muralha que segurava as tempestades antes que elas explodissem. E por isso, quando decidiram te tirar da equação, achando que você era apenas uma peça opcional, o que veio depois foi mais do que caos. Foi colapso. A tempestade não foi imediata, mas inevitável. Quando você se afastou, o escudo caiu. O que antes era equilíbrio virou confusão. O que era proteção virou exposição. E aqueles que se sentiam seguros começaram a experimentar o peso de um mundo sem cobertura espiritual. Eles não sabiam que as suas orações os blindavam, que suas lágrimas eram intercessões, que sua presença era barreira contra o que agora os atinge sem piedade. E por mais que tentem entender o que mudou, a resposta é simples: o escudo se foi. Eles chamam de azar, de ciclo ruim, de energia pesada. Mas o nome verdadeiro é ausência. Sua ausência. Você não era apenas conforto, era armadura. E hoje eles estão em guerra, mas sem armas. Tentam sobreviver num campo de batalha que antes você suavizava com sua entrega. Agora tudo dói mais, tudo pesa mais, tudo desmorona com mais facilidade. Porque a blindagem que os protegia saiu com você. E a tempestade que eles achavam que nunca chegaria, chegou, com toda a força de quem nunca foi contida. Houve um tempo em que tudo que você queria era parceria. Dividir o pão, o sonho, a caminhada. Você preparava mesas com carinho, oferecia espaços de afeto e construção. Mas, para muitos, sua mesa nunca foi suficiente. Era pequena demais para os egos deles. Simples demais para suas vaidades, intensa demais para suas superficialidades. Eles recusaram os convites, riram da disposição, fizeram pouco caso da fartura espiritual que você tentava repartir, e te deixaram servindo sozinho enquanto seguiam em busca de banquetes vazios. Mas o tempo virou, e agora que sua mesa está farta, eles voltam. Querem sentar, conversar, partilhar. Só que a motivação mudou. Não é mais sobre você, é sobre o que você carrega. Veem sua mesa como ponto de abastecimento, como fonte de algo que eles não souberam cultivar. Mas o lugar que negaram agora está ocupado. Porque você aprendeu. Nem todo mundo que te ignora quando a mesa está vazia merece se servir quando ela transborda. A mesa virou altar, e não se senta mais nela por costume, mas por propósito. Você lembra de cada olhar desdenhoso, cada ausência nas horas difíceis, cada silêncio quando você mais precisava. E é essa memória que agora te protege. Porque generosidade não pode ser confundida com ingenuidade. Você não é mais aquela versão que mendigava afeto. Agora é a versão que entende que mesa não é para quem tem fome, é para quem respeita o alimento. E quem não ajudou a preparar não tem mais lugar para comer. Eles estão diante da mesa que rejeitaram, mas o tempo da partilha já passou. Antes, você era disponível, respondia, ajudava, acolhia, mesmo ferido continuava presente, mesmo ignorado, insistia em amar. Mas agora, algo mudou. Você não é mais acesso fácil. Virou lenda. Não no sentido mitológico, mas espiritual. Você se tornou o símbolo daquilo que não se deve perder, daquilo que não se pode ignorar. E cada passo seu hoje é acompanhado de longe, com admiração e arrependimento. Porque sua trajetória se transformou numa história que todos conhecem, mas que ninguém mais pode alcançar. O que você representa agora não pode ser tocado. É memória viva, é marco, é portal encerrado. E isso não é sobre orgulho, é sobre cura. Você fechou a porta por sabedoria, não por vingança. Porque entendeu que manter-se acessível para quem nunca te valorizou era suicídio espiritual. Você escolheu viver, escolheu crescer. E ao fazer isso se tornou inalcançável para quem só sabia te atingir. Agora, você caminha por trilhas onde poucos conseguem pisar, e sua sombra é luz para outros, não para aqueles que tentaram apagar sua essência. Eles te citam com reverência, falam de você como quem fala de algo sagrado.
Mas o que mais os dói não é sua ausência, é a consciência de que nunca mais poderão te ter de volta. Você virou lenda, não por ego, mas por merecimento. E a lenda vive, não no passado, mas no presente, brilhando, crescendo, curando, enquanto quem ficou para trás aprende em silêncio que há ausências que viram eternas, e a sua foi uma delas.